Galera, quando Satoru reencarnou como um simples slime do outro mundo, poucos poderiam imaginar que aquela pessoa, aquela criatura gelatinosa, se tornaria uma das entidades mais poderosas de toda a criação. A jornada do Rimuru, através dos volumes da Light Novel de Tensei Star Slime Data Ken, cara, trouxe pra gente uma progressão de poder que acabou culminando em algo verdadeiramente transcendental. A transformação dele em uma divindade absoluta, depois de milhões de anos de exílio, foi um negócio surreal, cara. Então, isso não trouxe só pra gente a história de um homem comum que se tornou extraordinário, mas explorando temas de evolução mais profundos, responsabilidade, isso tudo. O significado do poder divino tá aí através do Rimuru. Nós somos apresentados a várias perspectivas diferentes e únicas sobre como transcender os limites da mortalidade e abraçar a existência de quem vai além da compreensão humana comum. A gente vai falar um pouco mais disso nesse vídeo, vamos entrar um pouco mais a fundo na transformação final do Rimuru e explorar não só os aspectos técnicos de uma evolução, mas também algumas implicações na narrativa filosófica e na ascensão dele como divindade. Então, se prepara para descobrir aí, cara. Pega a tua pipoquinha, senta, se aconchega, vem comigo que a gente vai falar de uma força capaz de remodelar a própria realidade. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Benas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, família, vamos falar primeiro aqui, né, das primeiras transformações, fazer uma leve recapitulação da transformação, da jornada do Rimuru em direção à divindade. Como tudo isso começou. Galera, muito antes da forma final dele se manifestar, desde os seus primeiros dias como slime, o Rimuru ele demonstrou uma capacidade única de absorver, integrar habilidades e de outras criaturas que a gente está falando, né? E também usar isso através da sua skill predador para criar uma coisa nova. Então assim, a habilidade inicial dele seria o alicerce sobre o qual todas as evoluções futuras se construiriam, essa habilidade de absorver tudo. A primeira grande transformação aconteceu quando o Rimuru nomeou o Veldora e ele se tornou um slime nomeado também, ganhando uma forma humana e um aumento significativo nas suas capacidades mágicas, até porque o Rimuru já tinha comido muitas pedras magícolas dentro da caverna. Essa mudança só marcou o início de uma compreensão sobre a natureza de poder verdadeiro. Não só a força bruta, mas a capacidade de se conectar e influenciar outros seres. Galera, a ascensão dele como um Lorde Demônio foi também a segunda parte, né? Pra gente já pular pra essa parte, porque assim, o Rimuru, como um Lorde Demônio verdadeiro, ele representou um ponto de virada crucial da evolução dele. Esse evento não foi só apenas uma questão de poder, mas uma transformação fundamental na própria natureza existencial dele. Ele absorveu as almas de milhares de soldados e usou essa energia para ressuscitar os seus companheiros mortos. O Rimuru ele cruzou uma linha que separava os mortais dos seres verdadeiramente transcendentes ali. E durante esse processo, ele adquiriu a habilidade que antes eram impensáveis de se adquirir. A capacidade de manipular as almas diretamente, controle sobre conceitos abstratos como tempo, espaço, a compreensão intuitiva das leis, que sejam leis fundamentais que governam a realidade, e as suas Ultimate Skill, o Void God Azatoth, que a gente já falou diversas vezes aqui, se manifestou nesse período, sinalizando o início de uma jornada em direção à divindade verdadeira. Só que esse despertar das Ultimate Skills e tudo mais, que é essa evolução das Ultimate Skills do Rimuru, representou também um marco progressivo, justamente chegando num ponto mais divino, né? Cada nova habilidade que ele alcançava não era meramente um aumento de poder, mas era uma expansão da sua própria consciência, uma compreensão do universo, entendeu? E aí ele veio o Rafael, o Rei da Sabedoria, que evoluiu o Void God Azatoth e posteriormente transformou numa das habilidades mais transcendentes de todas. E essas skills, elas não funcionavam como simples ferramentas aqui, mas como extensões da própria essência divina do Rimuru. Elas permitiam que ele percebesse e manipulasse a realidade em níveis cada vez mais fundamentais, se preparando justamente para a transformação final que viria depois de milhões de anos de existência, que é aonde a gente vai chegar agora. Tudo começou no exílio cósmico dele, cara. A solidão crescente, tudo isso. Olha só, a necessidade do isolamento do Rimuru depois de ser atingido num nível de poder que ameaçava a estabilidade do próprio mundo, o Rimuru ele começou a tomar uma decisão de se exilar a partir disso. Essa não foi uma escolha feita por covardia ou por desespero, mas por uma compreensão profunda do seu crescimento contínuo. E isso estava representando um risco existencial para todo mundo que ele amava. O exílio não era uma punição, era uma necessidade cósmica, são coisas diferentes. E durante esses milhões de anos de isolamento, de treinamento, o Rimuru ele experimentou uma forma de existência completamente diferente. Longe das distrações, longe das responsabilidades de governar uma nação, ele pôde focar inteiramente em entender as verdades fundamentais no universo dele. E esse período não foi um período de estagnação, mas de um crescimento exponencial em níveis que transcendiam a compreensão física. Cara,
tudo isso transformou o Rimuru no que a gente ainda não conhecia. Só que, vamos lá, a solidão foi usada como catalisador. Ela era absoluta, né? O Rimuru ele experimentou durante o exílio dele um catalisador único para a transformação dele. Sem a necessidade de moderar o seu poder ou considerar as consequências das suas ações sobre os outros, ele só pôde explorar os limites da sua própria existência, sem restrição nenhuma. Testando, 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 testando e tacando o poder para fora. Essa liberdade total permitiu que ele começasse a desenvolver aspectos da sua divindade que ficaram adormecidos nele durante todo esse tempo. E durante esse período aí, galera, o Rimuru ele não só cresceu de poder, mas ele desenvolveu uma perspectiva nova, uma perspectiva diferente sobre a natureza da realidade, do tempo, da existência. Ele começou a entender que a sua identidade como Rimuru Tempest era só uma faceta de uma coisa muito maior. Uma consciência que existia além das limitações de forma, nome ou mesmo de conceito. E aí ele começou a transcendência temporal, que é um dos aspectos mais impressionantes do exílio do Rimuru, né? A gradual transcendência das limitações temporais que ele teve foi uma coisa que brilha aos olhos de quem olha. Durante milhões de anos, como a gente disse, ele desenvolveu a capacidade de perceber, de interagir com múltiplas linhas temporais ao mesmo tempo. Ele não ficava preso só em um momento, só naquele tempo que ele estava vivendo ali, naquela nação, naquele mundo, não. Ele trouxe a habilidade de estar vivendo tudo simultaneamente em vários espaços diferentes. E essa habilidade não era só uma habilidade poderosa, mas era uma indicação de que a própria natureza do Rimuru estava se tornando algo que existia fora do fluxo normal de tempo. Assim como a natureza de uma outra pessoa existia, da Chloe, Cronoa, enfim. Essa transcendência temporal, ela permitiu que o Rimuru ele começasse a observar várias possibilidades, várias realidades alternativas, dando a ele uma compreensão única sobre todas as consequências e diferentes escolhas e ações. É como se literalmente ele visse todas as escolhas dele dando certo e todas as escolhas dele que dessem errado. Ele poderia literalmente escolher qual caminho que ele ia seguir através disso aí. Então, cara, o Rimuru se tornou menos um ser que experimenta o tempo linearmente e mais uma consciência que existe no estado perpétuo do agora, como se fosse um estado expandido, entendeu? Ele não é mais um ser só consciente. E aí tivemos a revelação da forma divina dele, que é um poder que vai além da compreensão da natureza da verdadeira divindade. Cara, quando o Rimuru ele finalmente voltou, né? Ele emergiu desse exílio cósmico e tudo mais. A forma dele tinha se transformado ali de maneiras que desafiavam a descrição convencional. A forma Deus do Rimuru não era simplesmente uma evolução das suas habilidades anteriores, era uma transformação fundamental nas próprias essências existenciais dele. Ele tinha se tornado algo que transcendia as categorias tradicionais de ser vivo, morto, físico ou espiritual. Era um ser digital, digamos assim. A forma divina do Rimuru ela se manifestou não como uma aparência física específica, mas como uma presença que podia assumir qualquer forma necessária enquanto permanecia fundamentalmente além de todas aquelas formas. Tá, Binas, eu tô bugado, não tô entendendo nada. Calma, vou te explicar mais fácil. A verdadeira natureza dele se tornou, era como se fosse algo muito próximo ao próprio conceito de mudança e possibilidade. E isso dizendo infinitamente adaptável, tá? E eternamente transcendente, porque ele podia se adaptar, ele podia ser quem ele precisasse. Ele era um cara que não sofria mais com absolutamente nada desse mundo, entendeu? Chegou num nível diferenciado de poder. E aí, os poderes incompreensíveis que ele liberou, que o Rimuru desenvolveu durante essa transformação divina, foram além do que pode ser adequado e descrito em termos convencionais. Ele ganhou a capacidade de manipular não só a matéria e a energia, mas os próprios conceitos que definem a realidade. Conceitos como causa e efeito, existência, não existência, o que é possível e o que é impossível. E isso tudo se tornou ferramentas nas mãos de uma criação divina. É isso, cara. Uma das manifestações mais impressionantes do seu poder divino e da capacidade de criar e destruir universos inteiros com um simples pensamento. O Rimuru ele conseguia fazer isso agora. Só que o mais impressionante ainda era a sua capacidade de fazer isso sem destruir a continuidade da existência daqueles que já habitavam esses universos. Ele podia literalmente reescrever a realidade de uma forma que as mudanças fundamentais parecessem sempre ter sido verdade. É como se ele mudasse o que está na cabeça de todas as pessoas dentro daquele universo. E cara, aí irmão, não tem como. Talvez o aspecto mais chocante ainda da forma divina do Rimuru seja como ela desafia a nossa compreensão tradicional de individualidade, porque depois de milhões de anos de evolução, o Rimuru ele se tornou simultaneamente uma entidade única e uma multiplicidade infinita, entendeu? Ele literalmente existia como um ser singular
único, mas também como uma consciência, basicamente, que acabava permeando toda a existência. Essa natureza permitia que o Rimuru tivesse presente em múltiplos locais, em realidades simultaneamente absurdas, não através de clones ou projeções, mas através de uma verdadeira onipresença. Sim, o Rimuru se tornou um cara onipresente nesse ponto. Cada manifestação da consciência dele era genuinamente ele, tá ligado? Então não tinha como você tentar escapar do Rimuru, porque era ele que tava ali. Literalmente o cara virou um deus. E o impacto disso tudo, mano, o equilíbrio cósmico com o retorno dele, as consequências quando o Rimuru retornou do exílio cósmico, a presença divina causou muitas ondulações através de toda a realidade. Não era só que um ser poderoso tinha retornado, mas que a própria natureza da existência tinha sido alterada pela presença dele, pela consciência verdadeira transcendente ali. Mundos que estavam separados por dimensões incalculáveis, de repente, pum, se encontraram. Eles estavam conectados através da consciência expandida do Rimuru. Ainda assim, o impacto do retorno dele não se limitou ao plano físico não, meu amigo. Seres que tinham vivido ali por íons, tá ligado? Sem experimentar nenhuma mudança significativa, de repente se encontraram ali, ó, cara a cara com a possibilidade que eles nunca tinham considerado. A mera existência do Rimuru na forma divina dele expandiu os horizontes do que era possível para toda a criação. E aí nós tivemos a nova ordem cósmica, porque essa transformação estabeleceu uma nova ordem. Essa ordem, ela transcendeu um pouco as hierarquias tradicionais de poder. Não era que ele tinha se tornado o ser mais poderoso, ele tinha se tornado algo que existia além das próprias categorias de poder, entendeu? De toda impotência. Mas a influência do Rimuru não era mais exercida através da força ou da coerção, mas através de uma presença que expandia as possibilidades disponíveis para todos os seres que estão nesse mundo. É como se literalmente ele tivesse virado um véu da Nava da vida. Por isso que a galera compara muito ele. E essa nova ordem, ela não substituiu os sistemas existentes de governança e poder, mas ela transcendeu eles. O Rimuru ele não governa no sentido tradicional, mas a presença dele criava um espaço onde o crescimento e a evolução se tornavam não só possíveis, mas inevitáveis para todos os seres que entravam no contato ali com a influência divina dele. Principalmente todos os subordinados, a galera de Tempest, tudo ali, ó, subiu. O Rimuru evolui, todos evoluem juntos. Cara, a transformação levantou várias questões profundas sobre divindade, sobre individualidade, sobre crescimento. A jornada do Rimuru é uma coisa que não vem só do abandono da humanidade, mas de uma completa integração e expansão. Ele não deixou de ser um Satoru Mikami que morreu lá no Japão moderno. Inclusive ele pegou um fragmento da alma do Satoru Mikami e reviveu ele lá no Japão. Agora ele pode fazer isso, ele é um deus. Só que ele se tornou uma versão infinitamente expandida, né, dessa identidade original dele. E isso também traz pra gente aquela velha história, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A forma divina do Rimuru, ela demonstrou que o verdadeiro poder divino ele não está na capacidade de dominar ou controlar, mas na capacidade de criar possibilidades que facilitem o crescimento dos outros seres. Então ele trouxe um legado, mano, impossível. Mano. A forma divina do Rimuru representa mais do que o ápice de uma jornada de poder. É um legado, uma reimaginação fundamental do que significa passar das limitações, entendeu? Rimuru é um cara brabo. Bom, eu acho sempre ele brabo, sempre achei, sempre vou achar, sempre vou gostar de falar do nosso slimezinho, e eu acho que você tava com saudade de ouvir um pouquinho dele, né? Então, capricha no seu like para dar uma ajuda na gente, cara. Isso fortalece demais o vídeo, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho se quiser saber muito mais sobre slime. Logo teremos muito mais coisas, temporadas novas, volumes novos, tá tudo chegando num ápice muito grande da Light Novel, né? Eu falei muito pra vocês da Web Novel por aqui, mas a gente vai poder conversar sobre muito mais coisas aí, tá? Tamo junto demais, família. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por mais um videozão. E eu te vejo, te espero no próximo vídeo, hein? Amanhã. É nóis. Valeu!